Graças a Deus. Meus amados irmãos, todos nesta tarde, finalzinho de tarde, princípio de noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, no entanto, deixar um verso da Bíblia Sagrada para a nossa meditação. Serão alguns minutos de uma porção bíblica, de uma reflexão da palavra do Senhor, mas certamente Deus, ele já está falando e continuará a estar falando poderosamente ao seu coração. O tema da nossa reflexão essa noite é muito simples: deserto, escola de Deus. Deserto, a escola de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, apenas o verso 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos irmãos, o tema da nossa reflexão é este: deserto, a escola de Deus. Deus na Bíblia sempre manifestou o seu poder. Deus manifestar o seu poder na Bíblia, tanto nos montes, como nos vales, como no deserto. Deus é um Deus especialista em treinar o seu povo no deserto. Quando Deus leva alguém para o deserto, não é para matar, mas sim para moldar o caráter desta pessoa. E o deserto é a faculdade de Deus. O deserto é a escola do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, Deus ele permite que nós atravessamos o deserto, que nós passamos pelo deserto. Quando eu vos falo que deserto é a escola de Deus, porque estando dentro de um deserto, você não vai ter facilidade. Por quê, pastor? Porque no deserto não tem água, no deserto não tem pão, no deserto não tem suprimento, no deserto não tem moleza. Então deserto é lugar duro, deserto é lugar de provação, deserto é a faculdade de Deus, deserto é a escola do Deus Todo-Poderoso. E aqui nesse texto que eu li para vocês, aqui no livro de Mateus capítulo 4, verso 1, a Bíblia Sagrada é categórica em nos dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Agora é interessante a gente meditar que o Espírito do Senhor conduziu Jesus de Nazaré até o deserto. E um capítulo antes, no capítulo de número 3, Jesus é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão e ele é cheio do Espírito Santo. Logo após ele ser cheio do Espírito Santo, o Espírito leva ele para ser treinado no deserto. O Espírito leva ele para ser tentado no deserto. O Espírito leva ele para ele ser provado no deserto. O texto bíblico fala que Jesus de Nazaré, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. E ele sentiu fome como um homem. O tentador chega para ele e diz assim: olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Jesus no deserto disse para o tentador: vai-te, porque escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus venceu o inimigo no deserto usando o poder da palavra. Mas mesmo no deserto, encontrando-se fraco, o tentador não desistiu de Jesus no deserto. Novamente pegou Jesus, colocou ele no pináculo do templo, um lugar alto, e disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não caias e não tropece em pedra alguma. Jesus vai refutar o tentador no deserto e vai dizer para ele: vai-te, porque está escrito, não tentarás
ao Senhor teu Deus. O diabo desistiu de Jesus? Não. O tentador desistiu de Jesus? Não. Novamente pega Jesus no deserto, leva Jesus para um monte muito alto, e ali o tentador mostra toda a riqueza do mundo, toda a glória do mundo, e diz para Jesus: Jesus, se o Senhor prostrado me adorar, eu te darei toda esta riqueza. E Jesus mais uma vez vai refutar a proposta do inimigo e vai dizer: vai-te, porque está escrito, adorarás e servirás somente o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso. Resumindo, quando o adversário pediu para Jesus transformar as pedras em pão, e o diabo estava provando, testando Jesus na área da comida, na área fisiológica. E quando o inimigo testou Jesus para lançar-se de cima do pináculo do templo, o inimigo estava testando Jesus na área emocional, na área psicológica. E terceiro, quando o inimigo tentou Jesus dizendo que daria a ele toda a riqueza se prostrasse, adorasse a ele, ele estava sendo testado na área material. Então perceba que muitas vezes no deserto da vida você vai ser testado nessas três áreas: na área fisiológica, na área material, na área emocional, na área psicológica. Eu não sei qual é a área que você está sendo testado nesse deserto, mas uma coisa é certa: o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo dentro dessa escola. E o mesmo Deus que revestiu, deu força para Jesus de Nazaré no deserto vencer, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite falando contigo através dessa palavra. Que nesse deserto da tua vida, não importa a área que você está sendo tentado, confia no Deus Todo-Poderoso. Você está no deserto porque é escola de Deus, é Deus te preparando para um futuro brilhante, é Deus te testando para algo espetacular. Acredite, o melhor de Deus está por vir na tua vida. Deserto, escola de Deus. Para concluir a minha fala, deserto, falando que deserto é escola, é faculdade de Deus. Deus gosta de operar no deserto. Perceba bem, falando um pouquinho de Moisés, a Bíblia fala que Moisés viveu 120 anos, as três fases da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos dentro do palácio como filho da filha de Faraó, depois mais 40 anos no deserto, na casa de Jetro, apacentando o rebanho. E os outros 40 anos da sua vida foi conduzindo o povo até a terra prometida. Então Moisés viveu 120 anos, as três fases da sua vida. Agora, olha que interessante. A primeira fase da vida de Moisés foi como filho da filha de Faraó no palácio. Moisés cresceu dentro da cultura egípcia. Moisés, ele foi treinado. Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito. Moisés entendia de economia, de cultura, da cultura da época. Moisés foi alguém que estudou para ser príncipe do Egito. Agora, interessante, 40 anos dentro do palácio. Você já percebeu que Deus nunca falou com Moisés dentro do palácio? Que Deus não se relacionava com Moisés dentro do palácio, mas quando Deus tira Moisés de dentro do palácio e joga Moisés no deserto, oh glória, então Deus vai começar a treinar Moisés no deserto. Deus vai começar a falar com Moisés, a se relacionar com Moisés, e tudo que Moisés recebeu de Deus e viu de Deus foi no deserto. Quando Deus começou a caminhar, a conduzir Moisés no deserto, era milagre todo dia. Era água que saía da rocha, era pão de mel que chovia do céu, era codornize, era o mar se abrindo, era coisa tremenda, era, aleluia, coluna de nuvem à noite, coluna de fogo, de dia à noite, coluna de fogo, e de dia coluna de nuvem, era o mar se abrindo, era chuva de maná, era codornize, era água saindo da pedra. Moisés viveu todos esses milagres aonde? No deserto. Estava dentro do palácio?
não viveu esses milagres. Porque palácio fala de zona de conforto, palácio fala de lugar confortável, mas quando ele sai do palácio e vai para o deserto, ele começa a viver, experimentar o sobrenatural de Deus. Pastor, eu não entendi. Já vai entender agora essa palavra. É tempo de você deixar o conforto do palácio, porque o que Deus tem para você não está dentro do palácio. O que Deus tem para você está no deserto. Por quê, pastor? Porque deserto é a escola de Deus. Eu tenho certeza que quando você entra dentro do deserto, você não sai da mesma forma que você entrou dentro do deserto. Você pode entrar no deserto de uma maneira, de um jeito, mas eu profetizo que você vai sair desse deserto melhor do que você entrou. Então fique com essa palavra. Deserto é lugar de treinamento de Deus, é Deus treinando o teu caráter, é Deus moldando a sua personalidade, é Deus te ensinando, é Deus passando, é Deus conduzindo você para o sobrenatural, é Deus te dando lições espirituais, é Deus trabalhando na sua vida para fazer o sobrenatural acontecer na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, deserto, meus irmãos, é escola de Deus. Então não reclame se você está no deserto. É no deserto que você vai ouvir a voz de Deus. É no deserto que você vai receber as melhores experiências da parte do Deus Todo-Poderoso. Então fique com esta palavra nessa noite. Deserto, escola de Deus. E em Cristo Jesus você é mais do que vencedor para a glória do nome do eterno Deus. Que Deus te honre. Que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus continue te conduzindo em caminhos de vitória. Glória a Jesus. Mas não vai embora não. Agora